meu nome é Jéssica Egoshi, sou graduanda do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto e estou aqui hoje para falar um pouco da pesquisa de iniciação científica que pude realizar entre o período do março de 2021 até fevereiro de 2020. Esse projeto foi orientado pelo professor Marcelo Rocco e tive também o fomento, do programa de iniciação à pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto. Ao realizarmos essa pesquisa, pretendíamos refletir acerca de noções da presença virtualizada, principalmente no teatro contemporâneo, a partir então dessa virtualização dos corpos do performer, principalmente do performer em cena. Para entender um pouco dessa pesquisa que foi realizada, eu vou trazer um pouco a fala e um pensamento da Josette Ferral. Ela diz que a performance é composta pela hibridação das linguagens. E, a partir disso, a gente pode pensar nessa obra que passa pelo ficcional e que chega a uma ideia de acontecimento, fazendo com que o público confunda a linha imaginária entre o real e o efeito que é representada como real. Mas como pensar essa presença quando se retira o corpo físico presencial do artista e colocamos em seu lugar artefatos tecnológicos, como, por exemplo, a tela que a gente tem aqui agora? Podemos pensar em presença ou apenas numa ilusão, uma sensação de uma presença, quando retiramos aos espectadores essa apresentação física. Ao construirmos uma pesquisa sobre a presença cênica virtualizada, estamos trazendo algumas percepções que o corpo físico ou outras experiências vivenciadas por esse corpo planificado, que exige um novo conjunto de informações e de significados. Então, ressignificar lugar desse artista dentro desse contexto virtualizado. Nesse âmbito, mais que falar sobre o estreitamento físico entre o artista e o espectador, já que não há mais aproximação corporal, no caso dessas mediações midiáticas, nós tentamos compreender, então, os efeitos que a presença do artista provoca no espectador nesse formato que é colocado. Aqui a ideia, então, foi pesquisar os efeitos de diálogo, dessa interação entre o espectador e a obra, nessa condição em que os elementos de presença elas são mediados por plataformas digitais. Então, pensando nisso, nós realizamos essa pesquisa, pautada em 3 etapas. A primeira delas foi a fundamentação teórica, a busca de bibliografia. Eu usei duas bibliografias principais em que me baseei em toda a iniciação científica para poder fazer essa análise desse acontecimento, dessa relação, que são a leitura do Além dos Limites, Teoria e Prática do Teatro, de Josette Ferral, e outro que é o Que é Virtual, de Pierre Levy, que então, podendo associar essas duas obras, além de outros materiais biográficos, para poder realizar essa discussão entre a presença e a virtualidade. A segunda etapa foi a procura, a pesquisa de espetáculos, principalmente os que ocorreram na pós-pandemia, obras cênicas, virtualizadas, que pudessem, então, trazer esse estudo de caso. O estudo de caso, então, os espetáculos escolhidos foi a trilogia distópica dos sátiros, que foram realizados entre os anos de 2020 e 2022. Entre eles, os 3 dessa trilogia são A Arte de Encarar o Medo, Os Novos Normais, sobre o sexo e outros desejos pandêmicos, os 2 realizados, estreados em 2020, e, por fim, As Mariposas, a última da trilogia, que foi apresentada, foi estreada em 2021. A terceira etapa aqui é a análise, foi feita então a análise de dados, escrita de um material textual acadêmica, fazendo essa relação entre essas informações recolhidas, incluindo o relatório final do projeto.
esta que envolve a análise de cada etapa precedente de maneira separada e conjunta também, havendo a produção de material escrito, visando então a sua submissão para análise de congresso, revistas acadêmicas ou outros eventos acadêmicos. Levando essas 3 etapas em conta, podemos citar, né, entre os resultados, a participação do Congresso na Associação Brasileira de Pesquisa de Pós-Graduação de Artes Cênicas, também conhecida como Abrace, no ano de 2021, como uma das 5 palestrantes da mesa temática Práticas Performativas em Espaços Formais e Não Formais de Ensino, Trocas e Propostas no Interior de Minas Gerais. Durante a minha fala da mesa, ressaltei a importância da tema retratada em um contexto de virtualização das relações sociais, no contexto pós-pandêmico, levando em consideração que uma das pesquisas citadas foi exatamente que ocorreu, né, nesse período de pandemia, no ano de 2020 e no ano de 2021. Nesse mesmo congresso, publicamos em seus anais o trabalho completo intitulado como Por uma Educação Performativa, cujo material está disponível na revista da Unicamp, e além disso também fomos aprovados, né, a publicação de um capítulo de e-book na Abrace, juntamente com o professor orientador Marcelo Rocco. E por fim, o andamento da pesquisa foi apresentado no Encontro Saberes de 2021 na Universidade Federal de Ouro Preto e está sendo novamente apresentada agora com os resultados finais, agora em 2022, dentro do Seminário de Iniciação Científica. E assim eu finalizo minha apresentação e gostaria de agradecer muito ao meu orientador, professor Marcelo Rocco, à PROP, à Universidade Federal de Ouro Preto e ao fomento por parte do edital PIP-UFOP.